quanta luz. Quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, luz em oração, a voz do Mestre fala ao vosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Onde a doutrina espírita sempre foi a máxima, trabalhei direto para a Federação Espírita Brasileira. Tive a oportunidade, como nossa irmã, de conhecer o querido Chico, conviver um pouco com ele. E depois de 30 anos trabalhando em casas, né, da doutrina espírita, eu fui chamado para trabalhar em casas espiritualistas, no caso Ramatiz. Eu tornei médio do Ramatiz, fiquei, antes de vir para cá, eu ia fazer 6 anos lá. E um belo dia também no Ramatiz, o Ramatiz passou a trabalhar com Umbanda. As pessoas conhecem muito pouco Umbanda. E eu comecei a estudar um pouco mais e comecei a trabalhar, também sou médio de Umbanda, oro. E hoje eu digo que, na realidade, o que define um trabalhador espírita ou espiritualista não é a seita, não é um livro, não é o amor que ele traz no coração, é a forma como ele encara o outro, né? Ele conseguindo colocar a máxima de Jesus, que nos deixou com muita propriedade, amar ao próximo como a si mesmo, e a gente fica rotulando, né? A gente fica sempre rotulando, o fulano é espírita, o fulano é evangélico, o outro é adventista, né? E no fundo, do outro lado não tem isso, não tem separações, colônias espíritas especializadas ou colônias evangélicas especializadas, né? A espiritualidade superior trabalha sobre uma única bandeira, que é o amor, né? E o amor, quando é direcionado a um cidadão, quando é direcionado a uma pessoa, quando ele tem um fluxo, a gente chama de caridade. Então, o tema que a gente poderia falar aqui, eu vou deixar a sugestão a vocês. Vocês vão me dizer o que vocês querem conversar. E nesse dia que eu também fui fazer um papo lá no Frei Luiz, acabei me tornando até trabalhador lá também, trabalhava com cura. Aqui eu estou trabalhando na Casa da Luz, lá com Palermo, a gente trabalha com apometria e com antigoécia, né? Para quem não conhece, goécia é magia negra, antigoécia é magia branca, né? Eu fui criado desde 14 anos na doutrina espírita. Quando alguém falava para mim magia negra, magia branca, magia preta, eu achava aquilo uma besteira enorme, né? Até que eu comecei a estudar um pouco mais, né? Passando os anos, e eu vi realmente o que acontecia. E eu comecei a ver que, na realidade, Kardec era realmente brilhante, né? Ele, em momento nenhum, condena coisas que hoje muitos espíritas acabam condenando por talvez não conhecerem de fato o que é a doutrina espírita, não entenderem um livro que, para mim, é um dos primordiais. Fui instrutor durante 12 anos desse livro, de Kardec. Eu fui instrutor de todos os livros, mas a Gênese, em particular, eu fui instrutor durante 12 anos. E depois que eu mais dei cursos foi do Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquei 11 anos como instrutor do Evangelho, acho que 8 como livro dos Espíritos, e a gente acaba aprendendo alguma coisa, né? Porque quando a gente fala, o primeiro a ouvir somos nós mesmos, né? Pela nossa capacidade de audição, né? Dois pavilhões auditivos e uma boca. Então, quando a gente fala, por muitas vezes a gente fala para nós mesmos. E eu comecei a ver, Kardec em momento nenhum criticava hoje que muitas pessoas, que eu chamo de espírita de carteirinha, acabam criticando. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático. Tem pessoas que são brilhantes palestrantes e autores de livros que criticam ferozmente a apometria. E eu tenho acesso a essas pessoas, por muitas vezes. Você já foi estudar apometria? Você sabe o que é apometria? Ah, não. Como é que você critica? Ah, não, a apometria não é espiritismo. Mas o que é espiritismo? Kardec nunca deixou muito claro essa relação, né, entre o conhecimento
voltado à ciência, à filosofia e à religião. É uma amálgama dessas coisas. E quando o professor José Carlos Lacerda, né, um dos pioneiros da apometria, começou a falar que, na realidade, o que importa não é o nome que se dá ao trabalho, e sim a forma de trabalhar com amor. Quando uma vez, né, em 1908, numa reunião da Federação Espírita de Niterói, no Rio de Janeiro, um jovem menino chamado Zélio Fernandino de Moraes participava porque ele estava tendo muitas atitudes estranhas, né, e os pais achavam que ele estava com algum espírito obsessor e tal, e levaram ele numa mesa mediúnica para ser tratado, né, pelos videntes, pelos médios lá. E esse rapaz com 17 anos incorpora um espírito, se apresenta como um caboclo das 7 flechas. 7 flechas? Daqui a pouco eu não lembro o nome melhor. Bom, e ele fala assim, está faltando uma coisa nessa mesa. E ele sai no mesmo da mesa incorporado, pega uma rosa e bota. O nome dessa rosa chama-se a Umbandã. E a partir de hoje vai ser fundado no Brasil, em 1908, essa religião chamada Umbanda. E um médium vidente, ele estava falando com um caboclo, falou assim, por que você fala dessa maneira que eu estou vendo que você é um frei? Aí ele falou, você tem certeza que eu sou um frei? E o perispírito é moldável. E ele se moldou num outro aspecto. Ele se moldou como um frade. Ele falou, não, você é um frade. Tem certeza? Não, peraí, você é um monge agora? Por que você fica trocando? E por último ele se apresentou como caboclo. Ele falou assim, quando é que vocês vão aprender que a forma como a gente se apresenta, o nome que nos dão, é o que pouco importa. Está escrito no livro dos Espíritos, está escrito na Gênesis, está escrito no livro dos Médiuns, está escrito no livro dos Espíritos. O que importa é o conteúdo da mensagem. O quanto de amor, o quanto você consola, o quanto você consegue trazer o alento para uma pessoa que está em sofrimento. É isso que importa. As bandeiras que a gente defende, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou... são coisas dos homens. Não existe isso. A bandeira maior... Quantas pessoas a gente conhece que não estão ligadas a nenhum movimento religioso, de uma forma geral, e são pessoas amorosas. E quantas pessoas só são amorosas dentro da casa espírita? Na casa espírita alguém pisa no seu pé, eu não gosto desse pé mesmo, pisa de novo. Mas lá fora, você quer brigar. No trânsito, parece que está disputando corrida. Na rua, se alguém olhar de cara feia, quer brigar. Mas que amor é esse? A gente tem que ser espírita somente dentro da casa espírita? Não, né? A gente tem que começar a entender que Jesus falou para amar o próximo como a si mesmo. Então, onde é que a gente treina isso? Em primeiro lugar, mais difícil de treinar, começa com F. Família. Né? A família é o primeiro local de treino, o mais importante. Família é a célula máter da sociedade, é nela que nós somos inseridos para aprender a amar. E muita gente fala, né, karma, o conceito karma é do sânscrito, né? Ele significa uma ação que corresponde a uma reação, né? A toda ação corresponde a uma reação. E muita gente acaba entendendo karma como se fosse uma coisa obrigatória, de pagamento, né? E Deus, né, no seu filho primogênito lá, nosso querido Mestre Jesus, ele alguma vez fundou um banco para ser pagador de dívida? As pessoas vêm aqui para pagar dívida? Que coisa esquisita. Não, estou pagando karma. Está pagando? É que banco de crédito e débito? Como é que é isso? E a gente começa a estudar mais e vai entender que ninguém vem aqui para pagar nada, a gente vem aqui para aprender. E quando você não aprende uma lição, o que acontece na escola? Você repete, você reencarna, e reencarna, e reencarna, e continua reencarnando. Emmanuel, com muita propriedade, para esquecer o orgulho como senador Publius Lentulus, levou 780 anos, dito por ele mesmo. 780 anos para domar o seu orgulho. A gente tem vários, vamos dizer assim, citações de livros espíritas que Alexandre o Grande reencarna como Júlio César e volta como Napoleão. Façam uma análise da personalidade histórica dessas 3 pessoas, vocês vão ver que é o mesmo espírito, que comete os mesmos erros.
Então os erros que nós temos, que cometemos no passado, são as dificuldades que a gente tem agora. É só você, muita gente fala assim, eu vou numa cartomante, eu vou lá. Eu falo, mas para que você vai fazer isso? Para descobrir quais são os seus problemas? Só você olhar para você, vai para um espelho e olha, você vai saber todos os seus problemas. Todas as dificuldades que nós encontramos nesta vida atual são dificuldades que não foram superadas em vidas passadas. E aí você repete. Puxa, eu estou com um problema financeiro. Não conseguiu lidar bem com recursos financeiros em vidas passadas. Puxa, eu estou com tanta dificuldade nessa área, porque já foi reprovado nessa área, não superou. Né? Quem é que nunca leu Memórias de um Suicida? Quantas vezes ela foi acometida de suicídio? Quantas encarnações seguidas? Foram 6 encarnações seguidas cometendo suicídio. Estou falando de um espírito top de linha. Então, o conceito, por exemplo, de um suicida, quando ele chega na próxima encarnação, e isso, entre uma encarnação com um suicídio e outra, são muitos e muitos, às vezes até séculos, né? Porque dependendo da deterioração que acontece no perispírito, até recompor o perispírito é um problema sério. Né? Então, quando ele volta com todos os indícios para cometer o suicídio novamente. É prova. Ele tem que lutar. Ele tem que passar naquela prova. Todas as aparências, todos os vetores vão convergir para ele entrar em pânico e se suicidar de novo. Por isso que um suicida, normalmente, são 5, 6, 7 encarnações seguidas como suicida. Puxa vida, mas você está querendo me dizer o quê? Que todas as nossas dificuldades que nós vivemos nesta vida são dificuldades já vividas em vida passada. Quando se fala muito da reforma íntima, eu tenho um curso que eu já dou há muitos anos, no Rio de Janeiro, eu tenho esse curso online chamado Reforma Íntima. E a gente fala, o curso de Reforma Íntima e Cura, né? Por quê? Porque é através da transformação moral que você pode se curar. Muita gente eu trabalho com cura já há muitos anos, eu tenho formação, eu sou curador prânico e tal, e as pessoas buscavam, né? A gente tinha um espaço no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, que a gente atendia de graça. Eu não associo de forma alguma, entrou qualquer tipo de interesse ou recurso, seja até dinheiro, que o médico está ganhando para fazer alguma coisa, babou. Estou fora. Então, é um preceito de qualquer médico que tem responsabilidade, né? Eu acredito nisso, né? Você associar dinheiro ou qualquer tipo de interesse com a tua atividade mediúnica, em pouco tempo você vai ser assistido por espíritos zombeteiros, né? O que torna o médium bem assistido não é a qualidade que ele tem em incorporar, em ser evidente, em ser audiente, não é isso. É a qualidade do espírito que lhe torna afim. Ou seja, o quanto você está preparado energeticamente para aproximar de você um espírito com um nível de evolução maior. Por quê? A espiritualidade reclama horrores de médiuns mal preparados, onde a espiritualidade tenta se afinizar e não consegue, porque o médium é invigilante. O médium vai para o trabalho, esquece que ele tem que estar com o corpo pelo menos higienizado, né? Ter tido a preocupação de não se alimentar de alimentos pesados como carne, mesmo até a própria carne branca, né? No trabalho de apometria ou de antigoécia, você não pode comer nem carne branca. Por quê? Porque a quantidade de energia, de ectoplasma que você vai colocar para fora, para poder ceder, às vezes numa enxertíase de uma pessoa que tem uma dificuldade maior, uma doença que seja, se ela tiver um tiquinho só contaminada, eles não conseguem trabalhar. Então essa vigilância é necessária, não fumar, não beber, de preferência nem ter esse hábito, porque a gente nunca sabe a hora que vai trabalhar. Então toda vez que você fala de mediunidade, vem um peso de responsabilidade. Todo mundo fala, puxa, como é bonita a vida de Chico. Vai ver o sacrifício, vai ver a disciplina que Chico tinha. Era uma coisa assim, impressionante. Era amor, 25 horas por dia, não era 24 não. Então, tornar-se médium, todos querem o mandato mediúnico. Mas poucos acabam entendendo a necessidade do sacro ofício. Sacro ofício da palavra sacrifício. É sacrifício. Você
fazer alguma coisa por alguém, se doar, né? Porque o que é o ectoplasma? Muita gente tenta definir ectoplasma e parece que não consegue definir. O que é o ectoplasma? Nós estamos aqui envoltos, né, numa atmosfera de oxigênio, mas junto com o oxigênio tem o que a gente chama de fluido universal, né? Que os hindus chamam de prana, energia chi, energia ki. Em cada local você vai encontrar uma definição. A física quântica vem chamando de energia campo zero hoje. Essa energia está aqui, como se fosse uma malha. Isso é real, está aqui, a gente não consegue ver. Quando você inspira, você traz o oxigênio para você. Mas ao mesmo tempo você traz esse fluido, você traz esse fluido que nos dá a vida, que, né, eu gosto muito de referenciar como prana. Prana, energia vital. Tá? Então quando ele te energiza as células, isso acontece a nível mitocondrial, na mitocôndria, né? Quando ele faz o processo lá, né, mitocondrial para poder energizar a célula, você, pelo oxigênio que te dá a vida, te mata, porque ele faz o quê? A combustão. Então quando você inspira, quanto mais você inspira e mais seu coração bate, mais rápido você acelera o desgaste desse fluido. Aí você fala assim, por isso que os yogins treinam a respiração profunda, porque se você respirar menos e tiver um batimento cardíaco menos acelerado, você tem mais aproveitamento desse fluido vital. Isso é real. Está escrito no Livro dos Espíritos. Está escrito em trilhões de livros espiritualistas. Eu gosto de chamar de prana. Então, quando você utiliza essa energia para dar vida às tuas células, tá? Quando ela já passou por todas as tuas células, né? pelos tubinhos energéticos que a gente chama de nadis, né? Tem 3 grandes nadis que o corpo humano tem. O sushumna, que é um canal que é enterrado dentro da medula, né? Ele é o canal energético principal, ele sai aqui do bulbo, desce pela medula, né? E se posiciona exatamente dentro da medula. Ele é o canal principal energético. Por isso que quando você tem uma quebra, cai de um mau jeito, e tem uma torção ou quebra uma vértebra, ele pode romper. Então esse fluido alimenta os talos energéticos dos chakras. É uma outra palavra em sânscrito, que significa roda, que são o quê? São os órgãos sutis. São os órgãos do corpo sutil. Os chakras é que nos dão vida energética. Quando eu inspiro o oxigênio, junto eu trago prana. E esse prana é que me dá vida, é o fluido vital. Senão o Frankenstein tinha conseguido fazer o monstro dele lá só com eletricidade, né? A eletricidade vem do cosmos, mas o campo magnético vem da Terra. Quando a gente fala eletromagnético, né? Por que o Brasil é o país que mais capta raios? Porque a gente tem um porão comprometido, né? A gente sabe que o umbral aqui na nossa terrinha é danado, mas aqui é o coração do mundo pátria do Evangelho. Para isso tem que ter o quê? Energia vindo de cima, elétrica, para junto com a energia magnética da Terra, poder o quê? Dissipar os porões. Né? A gente costuma dizer que os porões estão ficando vazios, né? Nesse momento da transição planetária. Então, voltando aqui ao ectoplasma, quando eu inspirei, trouxe o oxigênio, trouxe essa energia vital. Quando eu jogo para fora o gás carbônico, junto, depois de ter sido aproveitado pelos meus chakras, eu coloco para fora o quê? Esse dejeto do fluido vital, que é o chamado ectoplasma. Isso é matéria-prima.